Nesse vídeo vamos fazer o 100% e a tão esperada platina de GTA 3 Definitive Edition. Nossa! O GTA 3 foi lançado originalmente em 2001 para PlayStation 2. É um jogo aí da aclamada Rockstar Games e a versão que iremos platinar é a versão de PS5 remasterizada chamada GTA 3 The Definitive Edition. Obviamente eu não vou me aprofundar muito na história do game, mas basicamente a história se passa em 2001, voltada para a vingança do Cloud, que é o nosso protagonista. Durante um assalto em um banco de Liberty City, ele e a sua namorada cúmplice Catalina, que também aparece no GTA San Andreas, assaltam um banco no comecinho do jogo. Durante esse assalto, ela atrai ele e atira nele, deixando ele para morrer. Com isso, ele acaba sendo preso e é sentenciado a 10 anos de prisão. Mas enquanto ele era transportado em um camburão, junto de outro maluco chamado 80 Ball, o camburão que eles estavam sofre um ataque do cartel colombiano que estavam na intenção de liberar um senhorzinho asiático. Nisso que o camburão sofre o ataque, o Cloud e o 80 Ball fogem e a partir daí a história do jogo se desenrola. A gente começa a conhecer os membros da família Leone, sendo o primeiro deles o Luigi Gotterelli, que é um parceiro antigo do 80 Ball, e após completarmos a primeira missão, a gente já ganha o primeiro troféuzinho da platina. Vai subir o primeiro! Primeiro dia no trabalho, mano. Complete as garotas do Luigi. Agora já era, menor. Não tem mais volta. Depois de completar a primeira missão, é onde o filho chora e a mãe não vê. Eu resolvi fazer as missões de paramédico logo no começo do game, porque esse game aqui, o Cloud fica sendo odiado por praticamente todas as gangues, se não todas as gangues do jogo no decorrer do modo campanha, né? Então, como estamos no começo do jogo ainda, ninguém nos odeia, né? Então a gente vai fazer as missões do paramédico por agora. E na edição do vídeo é simples, né? Coisa rápida, mas eu fiquei praticamente, sei lá, 1 hora, né, nessa brincadeira aí. O meu PC, eu tava em live, ele deu tela azul, depois a energia aqui de casa faltou. Mas esses perrengues a gente só vê ao vivo, né? No vídeo é tudo às mil maravilhas. Mas mesmo o PC dando tela azul, a energia faltando, eu não me dei por vencido, comecei a gravar no off, né? Porque a live já tinha ido com Deus. E completei a missãozinha de paramédicos no off, liberando assim mais um troféuzinho aí para a nossa platina. Brincando de médico. Complete o nível 12 de paramédico. Com isso, o Cloud nunca mais se cansa ao correr e a gente tem o ícone de vida no nosso esconderijo, né? Podendo encher a nossa vida no esconderijo sempre que quiser. Depois desse rolê todo de paramédico, eu não voltei para as missões principais, né? Fui pegar os pacotes escondidos, que também faz parte pro 100% do game, e depois fui fazer as missões dos bombeiros. Mas tem um detalhe importantíssimo aqui, para a gente poder ganhar um troféuzinho, a gente precisa apagar 15 incêndios seguidos, sem falhar a missão, para a gente poder ganhar esse troféuzinho. Além do fato de ter que apagar 20 incêndios em cada uma das 3 ilhas, né? Mas eu aproveitei para fazer esse troféu aqui na primeira ilha, que é o mais fácil. Então eu fui e apaguei 15 incêndios de uma vez só. E acabei liberando o troféuzinho aí. Olha aí, mano! Chama o bombeiro! Chama o bombeiro! Apague 15 incêndios durante uma única missão de bombeiro. Ai... Chama. Depois eu continuei fazendo várias coisas secundárias e dentre elas eu fiz os rampages, conhecidos aqui como matanças, né? A gente faz essas missões secundárias e
elimina vários outros membros de gangue, sendo eles tríades, cartel colombiano, yards, máfia, etc. Todas as outras gangues inimigas que podem se opor contra nós, a gente faz nessas matanças. E durante esses rampages, essas matanças, eu acabei liberando outro troféuzinho aí, relacionado a membros de gangue também. Ofensivo, varrendo as ruas. Acabe com 100 membros de gangue. Eu falei que eu ia pegar esse troféuzinho. E assim como nas missões de bombeiro, é claro que nas missões de justiceiro também teria esse lance aí de matar 15 criminosos de uma só vez, né? Pra gente poder ganhar o troféuzinho da PSN também. Além do fato da gente ter que matar 20 criminosos em cada uma das 3 ilhas, a gente precisa matar 15 criminosos de uma vez só para a gente poder ganhar o troféuzinho chamado Vigilante. Para o táxi, para o táxi. Isso, vai subir! Alguém para o velhinho! Vigilante! Mate 15 criminosos durante uma missão de justiceiro. Depois eu comecei a fazer os saltos únicos, que são 20 no total, né? Mas estão divididos nas 3 ilhas, obviamente. E fazendo o primeiro salto único, a gente libera o troféu Direção Perigosa. Vambora! Ai, pega. Meu Deus, freia! Direção perigosa! Ai, realize uma manobra insana perfeita. Depois de fazer vários saltos únicos pela ilha, eu fui fazer uma das coisas mais demoradas e chatinhas do jogo, que é completar 100 corridas de táxi, levando 100 passageiros aos seus destinos. E é aquilo, né? Fui fazendo de 10 em 10, o jogo crashou. Essa é a versão definitiva, né? Lembrando. Que isso? Não! Ah, não. Não. Ah, mano. Olha a merda. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Mas depois de muito esforço, eu consegui o troféuzinho chamado Pra Onde? Vai pipocar, hein? Pra onde? Complete 100 corridas de táxi. Ai. Depois disso eu fui atrás de um troféu bem simples que consiste em triturar um carro em Harwood. Descarte de provas! Triture um carro no ferro velho. E também fui atrás do troféu chamado Vem Brincar, que consiste em matar 25 membros de gangue com armas corpo a corpo ou no soco. Vem brincar! Mate 25 membros de gangue com armas corpo a corpo ou socos. Fui também irritar um pouco a polícia, né, pra ganhar o troféu Mestre da Fuga, ficando procurado várias vezes e usando a estrela de suborno, né, pra poder escapar da polícia e perder o nível de procura. Usando 20 estrelas de suborno espalhadas pelo mapa, a gente ganha o troféuzinho Mestre da Fuga. Mestre da Fuga! Use 20 subornos policiais. 10. Depois eu fui atrás do troféu 1 minuto em Liberty City, que a gente precisa sobreviver com menos de 10 pontos de saúde por 1 minuto. Eu tentei sobreviver com exatamente 10 pontos e deu errado. Depois eu fiquei com menos de 10 pontos de saúde e deu certo. Provoquei algumas pessoas na rua pra isso. 1 minuto em Liberty City! Sobreviva com menos de 10 pontos de saúde por 1 minuto. Eu tinha ficado com 10, exatamente 10. Não pode. Tem que ser 10 com menos de 10. 9 pra baixo. Depois de muito tempo fazendo coisas secundárias, eu finalmente volto a fazer as missões no modo campanha. Deixei R$30 embaixo do vaso. Até chegar em uma das várias missões que existem coisa perdível. E pra gente ganhar o próximo troféu chamado Deixa Comigo,
a gente precisa pegar um ônibus executivo perto das docas de Portland e buscar todas as 8 garotas para a missão O Baile da Polícia. A gente só ganha esse troféu se tiver usando o ônibus executivo e buscar todas as 8 garotas de uma vez só. Deixa comigo! Use um ônibus executivo para buscar todas as 8 prostitutas na missão O Baile da Polícia. Vamos entregando. É isso. O próximo troféu perdível é o troféu chamado Sem Nenhum Arranhão. A gente tem que entregar o carro do Mike Lips sem nenhum arranhão na primeira tentativa. O Mike Lips parece que é um membro dos Forelli, se eu não me engano. Obviamente rival dos Leone, e essa missão é dada pelo Joey Leone, nada mais nada menos que o filho do Salvatore Leone, o líder da máfia Leone. Aí a gente tem que pegar o carro dele, que tá no Marcos Bistro, que é um restaurante. Inclusive esse restaurante aparece no GTA San Andreas também, numa missão dada pelo próprio Salvatore Leone. Enfim, a gente precisa transformar o carro do Mike Lips num carro-bomba, assim sabotando ele e esperando ele entrar no carro para explodir com tudo dentro. Sem nenhum arranhão! Entregue o carro de Mike Lips sem nenhum arranhão na primeira tentativa. Não, calma aí! Meu Deus! Peraí, mano. A próxima missão também é dada pelo Joey Leone e consiste em eliminar o Chonky Lee Chong com um carro-bomba. O Chonky Lee Chong, ele parece ser um membro notório da Tríade, que também é rival da máfia Leone, né? E nessa missão, né, nesse troféu chamado Bem Planejado, a gente tem que transformar o carro do Chonky Lee Chong num carro-bomba, fazendo com que ele exploda lá dentro. Mas essa missão, ela tem um porém. A gente invade o mercado de peixes dos Tríades, né? Na Chinatown, e o Chonky Lee Chong, ele tem 2 rotas de fuga, então você tem que se atentar a isso, né? Na primeira vez eu falhei porque eu transformei um dos carros bomba, né? Um dos carros que ele foge num carro bomba, mas só que ele foi e fugiu pelo outro. Então a gente tem que deixar ele meio que sem saída. Na segunda tentativa eu explodi um dos carros e o outro eu transformei em carro-bomba. Aí não deu outra. Ele foi pra cima do carro-bomba e se explodiu, fazendo o troféu Bem Planejado subir. Bem planejado! Ele vira Chonky Lee Chong com um carro-bomba. Pensando que vai me enganar, pô. Depois disso eu comecei a fazer uma série de missões de telefonemas. Essas missões são dadas por vários NPCs como Mori Chonks, El Burro, King Courtney e o The Ice, sendo que o El Burro e o Mori Chonks, eles ficam na primeira ilha e o King Courtney, ele fica na segunda ilha, é o líder dos Yards, e por último na terceira ilha fica o The Ice, ele é o líder dos Hoods. Essa gangue dos Hoods parece os balas do GTA San Andreas, mas enfim. Pro 100% do game a gente precisa fazer todas essas missões de telefonemas, né? Mas apenas uma dessas todas aí tem um troféu perdível, que é o troféu chamado Por 1 Quilômetro. Uma missão do El Burro, a primeira missão dele, na verdade, a gente tem que completar a corrida turismo em menos de 180 segundos, no caso 3 minutos. Ai meu Deus, é agora, mulher. Ai. Vai subir! Por 1 quilômetro! Complete a corrida turismo em menos de 180 segundos. Show de bolas! O próximo troféu é nada mais nada menos que o troféu chamado Chefe da Máfia, e fica em uma das missões do Tony Cipriani. Exatamente, o protagonista do GTA Liberty City Stories. Depois que a gente conhece o Tony Cipriani por intermédio do Joey Leone, a gente faz uma série de missões para ele, até chegar numa missão chamada Tríades e Tribulações. Nessa missão, 2 mafiosos irão nos acompanhar e a gente tem que fazer a façanha de permanecer com eles 2 vivaços até o final da missão.
É essa missão já, mano. Essa missão aqui... Olha só, velho. Essa missão aqui... Eu tenho que deixar esses dois idiotas! Esses dois são os idiotas. Tem que deixar ele revivo. Será que eu consigo? Ai, ai, ai. Danou-se. O único grandioso problema é que a inteligência artificial desses dois NPCs é extremamente baixa. E eu tava com muito medo de falhar várias vezes essa missão, mas surpreendentemente eu consegui fazer ela de primeira e consegui o troféu chefe da máfia. Aê! Chefe da máfia, meu nobre. Mantenha vivos os dois idiotas da máfia em tríades e tribulações. Show! De primeira, hein? Alguém para desmerecer a conquista? Depois eu continuei fazendo as missões normalmente, terminando as do Tony Cipriani e partindo para as últimas dessa ilha, que são as do Salvatore Leone. E fazendo a penúltima missão da ilha, eu liberei o troféu Artilharia Total, que consiste em usar todas as armas do jogo pelo menos uma vez. Foi muito sem querer, eu tava usando a sniper e acabou pipocando esse troféu de bobeira. Toma! Artilharia Total! Qual foi? Use cada arma do jogo pelo menos uma vez. Já usei tudo! Caramba! E com isso chegamos na metade dessa platininha gostosinha. E se você estiver assistindo até agora, mano, meu muitíssimo obrigado. Se inscreva no canal e deixa aquele joinha se você tá gostando do vídeo. Se inscrevendo no canal você recebe as notificações de vídeos novos e vai poder estar sempre aqui comigo assistindo essas platininhas gostosinhas. Valeu, meu rei! Tamo junto! Ainda nessa missão, a gente explode o navio do cartel colombiano com a ajuda do 8Ball, a mando do Salvatore Leone, né? Porque eles estavam vendendo Spank a partir desse navio. E, consequentemente, quando eu terminei essa missão, eu acumulei uma fortuna de $1 milhão. Faturei o troféu Dinheiro Sujo junto com isso. Pipocar vai pipocar, hein? Dinheiro Sujo, meu amor. Acumule uma fortuna de $1 milhão. Ai, que delícia. E rapidamente após isso eu fui fazer a última missão da ilha chamada Últimos Pedidos, onde o Salvatore arma uma emboscada pra gente, pedindo um suposto último favor, e após a gente fazer esse favor a gente se tornaria um homem feito da máfia. Mas na verdade ele só tava querendo matar o Claude mesmo. A Maria avisa a gente pelo pager que a gente ia entrar dentro de um carro-bomba. Aí a gente acaba não entrando nesse carro-bomba e encontra a Maria embaixo da ponte Callahan. Com isso, a gente conhece a Azuka Kazen, da máfia Yakuza da segunda ilha. E, consequentemente, a gente libera o acesso à segunda ilha e completa a missão Últimos Pedidos, ganhando o troféu Um Homem Marcado. Um homem marcado! Olha aí, ó. Complete últimos pedidos. Logo após o troféu Um Homem Marcado que eu acabei de ganhar, eu tava esperando ganhar outro chamado Assistente, que consiste em ter uma pontuação criminal no menu de pausa de pelo menos 2.500. Por algum motivo ele não tinha pipocado na tela ainda. Show de bola, vamos ver se vai pipocar o outro. Ainda não. E o motivo era óbvio, eu deveria ter apertado o menu de pausa. Mas beleza, enquanto ele não tinha subido ainda, eu fui até o novo esconderijo da segunda ilha e quando eu fui salvar o meu jogo, o troféu Assistente apareceu. Assistente! Olha só! Obtém uma pontuação criminal de 2.500. Ah, eu tinha que abrir o menu de pausa para esse troféu subir, por isso. Aí depois disso, vocês sabem como é, né? Ilha nova, várias outras coisas novas também. Então, eu dei um tempo de missão da campanha e fui fazer as coisas que faltavam na segunda ilha, né? E vai ser assim na terceira também. Salto único, pacote oculto, rampage, bombeiro, justiceiro,
Fiz algumas missões principais da campanha também. E depois fui fazer aquelas missões do telefone, né? Do King Courtney, que eu falei pra vocês mais cedo. E mais cedo eu falei que a única missão perdível era do El Burro, mas na verdade não, tem mais missão de telefonema que é perdível. Inclusive uma do King Courtney, chamada Spankalypse. É uma missão extremamente icônica do GTA 3, onde a Catalina tá fechadona com King Courtney pra tentar te matar. E ela manda alguns caras doidões de Spunk que aceitam em si explodir pra te levar junto na explosão. Ou seja, é uma missão icônica e muito maluca. Se você der um mole, você morre na hora. Mas, por incrível que pareça, de novo, mais uma missão complicada eu consegui passar de primeira. Assim, liberando o troféu Um Presente do Rei. Morre, porco imundo, morre! Assinado Catalina. Ananina fucking não. Doidões de Spank. Special delivery. Here you go. I got a present. Come to daddy! Special delivery. Tic Tac, what's on my club? Here you go. Tic Tac! Tic Tac, what's on my special? Meu Deus do céu. TNT. TNT! Chama. Caralho, sai. Sai fora. Caralho, os caras cheios da grana, mano. TNT! Merda. Não, caralho, quando o Cloud cai é foda. Special delivery. Come to daddy. Não, polícia. Calma aí, mano. Eu sou a vítima aqui da história, mano. Não. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Um presente do rei. Complete a missão Spankalypse. Yeah, boy. Depois disso já não tinha mais tanto o que fazer na segunda ilha, além das missões da campanha, né? E foi isso que eu fiz. Fui conhecendo vários outros personagens como Kenji Kassen, Donald Love, Rei Machonsky e fazendo as missões deles até completar uma missão chamada Uma Gota no Oceano, também conhecida como a última missão da segunda ilha, entregue pelo próprio Donald Love e assim conquistando o troféu Entrega Marítima. Entrega marítima. Complete uma gota no oceano. Com a terceira ilha liberada, sem muita enrolação, eu já peguei o melhor carro do jogo, que eu acho que é o Cheetah, e fui fazer os últimos saltos únicos restantes para liberar o troféuzinho chamado Rodas pro Alto, completar todos os 20 pulos únicos do jogo. Vambora! Ai! Será, moleque? Será? Eu acho que vai. Nossa. Rodas pro alto. Complete 20 pulos únicos. Ai. 69% da platina, meu nobre. Depois dos saltos únicos, é lógico que faltavam os rampages e os pacotes ocultos finais, né? Primeiro, eu fui nos rampages. Após eu completar todos os rampages, eu confundi um troféu do Social Club com um troféu da PSN, o que foi muito engraçado, né? Além de ter sido bastante difícil os rampages da última ilha. Calma aí, sangue nas ruas. Que isso, mano? Pera, que houve? Eu ganhei. Calma. Cadê? Oxi, cadê o troféu, moleque? Ué, ih, mané, eu acho que eu confundi. Não tem troféu da PlayStation, não. É só da Social Club. Mas depois de completar todos os rampages, eu fui pros pacotes ocultos. Aí, esse sim tinha troféu da PSN. É agora, hein? É agora, moleque. Vai subir! Meu. Chama. Segredos de Liberty City.
Aqui uma lembrancinha. Colete 100 pacotes escondidos. Lança mísseis entregue no esconderijo. Ai, toma. Depois de tudo isso, né? Sem mais delongas, eu fui buscar o tão famigerado troféu Máquina de Todos os Socorros. Completar as missões de paramédico, bombeiro e justiceiro do jogo inteiro. Primeiro eu comecei pelo justiceiro, sem mistério. E por último, terminei com a mais fácil, que a de bombeiro. E no final aconteceu uma coisa bem inusitada. Máquina de Todos os Socorros, né? Complete todas as missões. Safado! Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia! Desgraçado! Complete todas as missões de paramédico, bombeiro e justiceiro. Depois disso eu continuei fazendo missões no modo campanha, fiz diversos trabalhos pro Donald Love, revi a Azuka Cassian de novo, revi até a Catalina, me despedi do Ray Machonsky porque ele foi pra Miami, no caso Vice City. Várias outras coisas da história do game aconteceram, mas enfim. Além das missões da campanha, né, se dirigindo para o final do game, eu fiz as missões de off-road também, que consiste em carros altos, assim, que andam na areia, tipo Patriot, Landstalker, essas caminhonetes grandes, né, off-road em geral. E depois, por último, fiz as missõezinhas dos controles remotos, né, que a gente tem que trucidar vários membros de gangue usando o carrinho de controle remoto, para poder liberar o troféu Toys. Toys! Complete todas as missões de RC Toys. E com isso, então, só faltava 3 troféus. O troféu da última missão do modo campanha, o troféu de 100% de conclusão do game e o famigerado troféu de platina. Então, eu já fui logo fazer o que restava pro 100% do game, antes da última missão do game, né? Que foi a última coisa de fato que eu fiz durante a platina. E faltavam 3 listas de importação e exportação, sendo que 2 são veículos comuns, veículos de passeio, né, etc., com 16 veículos em cada uma, e a outra lista eram de veículos emergenciais, como ambulância, viatura, tanque de guerra, barracas do exército, esse tipo de coisa. Então eu fui concluindo essas 3 listas bem rapidinho, eu achei que ia demorar bem mais, mas antes de 2 horas assim, eu já consegui fazer. E por último, manos, a gente faz aquela icônica missão chamada A Troca, onde a Catalina sequestrou a Maria, matou o antigo comparsa dela do cartel colombiano e também matou a Azuka, que estava torturando o Miguel, né? No caso, o ex-parceiro da Catalina. E a gente tem que ir lá na represa, atrás dela, ela fugiu de helicóptero, ela pede $500 mil pelo resgate da Maria, mas na verdade ela nos trai de novo e tenta nos matar, mas a gente se salva e vai atrás dela, conseguindo a tão esperada vingança que o Claude tanto queria, né? A gente se infiltra na represa Coast Rain, matando todo o cartel colombiano, todos os capangas da Catalina, resgata a Maria lá em cima e dá o grande finale com uma bazuca no helicóptero da Catalina, mano. Aí depois acontece o final do game, com som de reportagem e moradores próximos da represa falando que escutaram muito tiro, explosões, como se fosse o 4 de julho, o feriado deles lá. Inclusive, nesse final, existe uma teoria de que o último tiro que a gente escuta antes dos créditos do game é o Claude dando um tiro na Maria. Parece que o Claude matou a Maria porque ela estava falando demais. Ou seja, se a teoria for verdadeira, ele resgata a mulher para depois matar ela no final do game. Olha que coisa louca. Então fiquem com esse final de game aí, pra gente poder concluir a platina daquele jeito. Zeramos! Platinamos! Residents in Cedar Grove have been coming to terms with the emotional aftermath of a full-blown war that hit the area yesterday. Pela primeira vez na história da minha vida, meu nobre. That he saw fleeing the scene with a dark-haired woman.
we're gonna have Platinado GTA 3. I really do, because you're such a big, strong man, and that's just what I need. Anyway, what was I saying? I forget, but you know what it's like, don't you? The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July. Ai, With the pega. death toll already over 20, police are still Liberty fighting. City. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members Chama. of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre. My hair is ruined. I mean, can you believe it? This one cost me $50. Ei. Falaram que ele matou a Maria no final do jogo aí, ó. Existe essa teoria. Enfim, vamos ao que interessa. Não tão rápido. Complete a troca. Vamos que vamos, vamos que vamos. Um de cada vez. É tudo que você tem? Conclua 100% do jogo. E, finalmente, Rei de Liberty City! Desbloqueie todos os troféus. E é isso, família, eu vou ficando por aqui. Essa foi a platina do GTA 3 The Definitive Edition. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse é o meu segundo vídeo nesse naipe, nesse estilo. Se vocês gostaram, deixa o gostei no vídeo. Se inscreva no canal aí para receber as notificações dos vídeos novos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Tamo junto.